Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois casos que envolvem uma reabilitação conjugada, tanto em dentes quanto em implantes. Então, naquelas pessoas que têm alguns dentes, mas têm algumas falhas, às vezes usavam prótese fixa, ou tem alguns dentes que tiveram problema e acabaram precisando ser extraídos. Então, como que a gente fez essa reabilitação? Como que a gente conjuga, né? Fazer a reabilitação em um dente, do lado do implante, como é que fica a estética dessa região? Então, a gente vai mostrar hoje um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Esse primeiro caso é um caso bem complexo, então assim, que envolve aí uma dedicação extrema e uma diversidade de tratamentos odontológicos, porque a gente já pode avaliar aqui algumas situações. Então assim, a gente vê uma situação aqui de má posicionamento em relação à posição dos dentes, perdas que já existem aqui nessa região do tecido gengival e, consequentemente, também do tecido ósseo, comprometimento da cor referente a dentes, às vezes com tratamento de canal e, logicamente, algumas partes posteriores que a gente não consegue visualizar bem aqui nessa foto, a gente vai mostrar para vocês na sequência. Então, assim, essa era a realidade de uma paciente que é extremamente comunicativa, extrovertida e que chega a um ponto, talvez, que a pessoa começa a se incomodar ou, logicamente, ela cada vez mais tem informação e, a partir daí, ela vai à busca de melhores resultados. Então a gente faz uma sequência de fotos para que a gente possa fazer um planejamento digital, então que seria o DSD, o Digital Smile Design. Então a gente faz o desenho do sorriso a partir de fotos que a gente tenta fazer aqui uma simulação também. E aí então agora a gente tem uma foto um pouco mais ampliada de tudo que está acontecendo. Então essa paciente tem aqui nessa região quase que uma prótese adesiva aqui, desses dois dentes unidos, referente a um comprometimento que ela já tem, a falta de um dente aqui e um dente aqui totalmente comprometido no que diz respeito ao seu tecido periodontal. Então a gente vai fazer agora toda uma avaliação dessas situações a partir dos exames que a gente solicita para esse paciente, mas aqui a gente vê uma situação que há, fora do incômodo aqui estético, há aqui para essa paciente um prejuízo também muito no que diz respeito à parte da saúde. Então uma região que nem essa, numa situação que ela se encontra aqui, há um acúmulo muito grande de bactérias nessa região, consequentemente ela não consegue fazer uma higienização da maneira mais adequada, até pelo próprio posicionamento da forma que está hoje, então ela acaba deglutindo e muito bactérias e acabando podendo gerar outros problemas de saúde. Então, uma sequência de fotos para a gente poder fazer avaliações também das dimensões, da possibilidade, talvez, de interferência na arcada inferior. Há uma sequência de fotos que a gente vai fazer esse planejamento. Aqui a gente vê novamente aquela área, então aqui foi feito um comprometimento de um dente, pode dizer que sadio, para que pudesse então fazer um apoio de um dente provisório unido àquele outro. Então, assim, é algo que aqui acaba sendo para ela naquele momento temporário e provisório, só que às vezes, dependendo das circunstâncias, é um provisório que se prolonga um pouco mais. E aí a gente vê, logicamente, aqui esse má posicionamento, essa inclinação que existe desses dentes. Então, a partir dos exames e dessa conversa com a paciente, há feito aí a possibilidade de alguns tipos de tratamento. E aí ela vai também definir, a gente também vai, num comum acordo, chegar à melhor conclusão. Por exemplo, assim, sempre há necessidade, quando há um mau posicionamento dos dentes, de um tratamento ortodôntico, para que haja uma correção. Então, há esse tipo de explicação, o paciente faz uma avaliação com o ortodontista e ele também avalia a sua necessidade ou o seu tempo de tratamento que envolva a ortodontia. Ou então a gente pode fazer todo um tratamento reabilitador estético nela com as próteses, com as coroas, com os laminados, ou então com as coroas, no caso dela aqui também, sobre implante. Isso também é aquela parte onde ela teve a perda, né, Gia? Porque assim, o paciente tem a perda, mas teve a perda óssea e gengival, mas ainda tem osso suficiente para fazer o implante. Porém, aquela perda gengival, esteticamente, a gente não consegue resolver totalmente, a não ser que faça um enxerto gengival. E que também então, não tem um índice tão alto, às vezes, de garantia de sucesso. Né? Então, tudo isso é uma conversa com o paciente, né? Se ele quer passar por todas essas etapas, ou se o paciente fala, não, dá para fazer os implantes, eu prefiro fazer, nem que o dente fique um pouquinho mais longo, isso não me incomoda. Então, tudo isso a gente conversa com o paciente de todas as opções que a gente tem e do que o paciente está buscando. Sim. Porque cada pessoa tem um objetivo, Sim. tem o que incomoda mais, ela sabe até onde ela pode ir. Né? Então, isso tudo a gente conversa muito francamente com o paciente antes de iniciar o seu tratamento. Isso mesmo.
Então essa aqui é uma vista lateral daquela região mais comprometida. Então numa primeira etapa a gente tem logicamente que recuperar ou então deixar ali numa situação um pouco mais estável ou confortável. Então a gente fez o preparo do dente anterior e logicamente o de trás, que já seria envolvido no tratamento, e já deixa pronto aqui para poder estar recebendo 2 implantes nessa região. Então a gente já inicia aqui as etapas de preparo. Então a gente já começa a perceber os dentes lá posteriores que eram apoio, então virou um preparo. A gente já está criando espaço aqui para a possibilidade da colocação dos implantes. Tem aqui ainda o remanescente daquele dentezinho que vai ser extraído e feito então a extração e a colocação do implante imediato. E os demais dentes então eles já são preparados. E a gente envolveu o trabalho dela aqui até a parte da região dos premolares para que ela pudesse ter uma harmonia, até pela avaliação que a gente fez no seu planejamento, que é a distância que ia até o seu sorriso e era o que ela gostaria que quando ela sorrisse, até lá não tivesse nenhum tipo de comprometimento. O provisório, então lá que nem eu comentei, a raizinha, mas eu tenho que deixar pronto para o implantodontista nessa hora ter a possibilidade fácil da remoção do provisório, da colocação dos implantes, ou então da extração desse dente da colocação do implante, e a paciente já poder ir embora com o provisório que ela já estava, de uma certa forma, já habituada. Porque eu não posso fazer um planejamento, de uma certa forma, sem avaliar ou sem levar em consideração esse tipo de fator, porque eu não posso fazer a cirurgia ou extrair o dente e colocar os implantes e o paciente vai para casa como? Sem dente? Não tem como. Hoje em dia isso é inviável. Tá? Então é tudo feito uma programação prévia dessas etapas. Então a colocação dos implantes, a extração do dente e a colocação dos implantes. Os implantes agora numa vista radiográfica, aquilo que a Morgana bem comentou, uma recuperação ali, tanto óssea como gengival, é muito difícil, há uma dificuldade muito grande porque há uma perda vertical muito grande, que a gente vai mostrar para vocês como é que a gente vai conseguir compensar o comprimento desses dentes. Então ela ficou agora numa fase do tratamento com os provisórios de boca, tá? Então estão todos eles aqui com provisórios, então já dá uma situação muito melhor do que ela tinha antes. Uma vista dos preparos dos premolares, que também são envolvidos no tratamento dela, com a colocação dos seus provisórios. E assim ela então vai ficar por um certo período, porque ela está numa fase de cicatrização dos implantes. Então a gente já deixa tudo pré-pronto, para quando está a etapa da osseointegração dos implantes concluídas, a gente pode fazer as moldagens, os trabalhos necessários de reabilitação de todos de uma vez só. E o tempo, né? O tempo de cicatrização desses implantes depende muito também de uma conversa com o paciente, do que é melhor para cada região. Então a gente tem hoje implantes que cicatrizam em 21 dias e implantes que cicatrizam em até 5 meses. Então tudo vai depender da posição, da região e também da escolha do paciente, do local, para ver que tipo de implante que a gente vai utilizar em cada caso. Isso mesmo. Então agora uma vista frontal, então já de tudo preparado dos implantes já instalados, então numa fase de cicatrização, de osseointegração, uma vista um pouquinho mais aproximada daquela região em específico, do outro lado, então são os dentes que estão preparados e por cima disso estão os provisórios, tá? Então a gente começa agora numa etapa que seria da seleção da cor, que a gente então está já iniciando aqui uma fase que seria a fase protética, então a gente faz a seleção da cor com base nos remanescentes naturais que ela tem, então a gente tem uma referência, então a gente pode seguir a referência que ela tem. Pode ser, logicamente, os dentes podem ser mais clareados e tal, mas a gente já tem uma referência a seguir. Então aqui é feito o molde, então a gente vê a arcada que a gente tem, então a gente vê o formato, como ele é irregular e como a gente tem que compensar, aumentar volumes em alguns, diminuir em outros, para que a gente possa ter uma curva harmônica de todo o trabalho. Então a gente vai fazer agora o seguinte, então essa paciente aqui está agora com os provisórios instalados. E esses, como a gente comentou, são mais longos, por quê? Porque o posicionamento do implante é mais alto pela necessidade, ou pela situação do osso naquela região. Então, como a gente não tinha como recuperar osso aqui em altura, né, no sentido vertical, então a gente tem que colocar o implante onde eu tenho essa possibilidade de osso. Posso fazer uma recuperação com tecido gengival? Consigo, mas também, mesmo assim, a gente tem uma limitação. Então, o que a gente preferiu fazer nesse caso? A gente vai fazer esse caso aqui com uma gengiva cerâmica. Então, a gente vai ter os mesmos dentes com formatos compatíveis com os demais, mas essa parte, que é essa partezinha aqui excedente, por exemplo,
a gente vai fazer em cerâmica e na cor de gengiva. Então a gente está fazendo agora a seleção da cor gengival a partir dessa escala do sistema Thomas Gomes, onde o laboratório também trabalha em conjunto com essa mesma escala para que a gente possa ter, logicamente, a mesma linguagem, o mesmo padrão de escolha para que ele possa também fazer a realização desses trabalhos. E existe aqui uma escala de números, então ela tem se não me engano, são acho que 16 cores no total, diferentes, e a gente vai avaliar qual que é mais compatível com a de cada paciente. Então a gente percebe, olha como seria alto, olha a altura gengival que a gente tem aqui, para onde é o componente protético desse caso. Então o dente ficaria muito alongado. A gente vai ter imagens aqui para mostrar para vocês de como ele ficaria longo. Logicamente, essa imagem que a gente está vendo agora é uma imagem que só a gente consegue perceber isso no consultório porque a gente faz um afastamento do lábio muito grande. Mas o paciente conversando, sorrindo e tal, isso não aparece. Mas a partir do momento que a gente pode dar essa opção de escolha, então a gente pode até aí variar um pouco mais, fazer trabalhos mais refinados no que diz respeito à parte estética. Porque o que a gente vê, de uma certa forma, no sorriso, quando ela está conversando, já está totalmente alinhado. Então a gente pegou a junção daqueles dois dentes e faz então esse desenho aqui em cerâmica. Então esse desenho, essa parte rosa aqui da gengiva, também faz parte do dente cerâmico que ela está instalando naquele momento. Uma vista dos encaixes, onde é feita a conexão com os componentes protéticos que estão em boca. Cada um dos seus dentes individualmente, separados. Então, alguns são coroas inteiras, outros são laminados, tem a sua espessura mais delgada. A seleção da cor, que a gente vai ver se bate ou como é que está, se a gente chega no mesmo resultado. E aí, na sequência, logo que a gente vai provar isso em boca. Tá? Aí a gente já cria, então, uma situação melhor lá em cima, checa de novo se a cor está batendo. Tem ali uma variação grande, porque a gente faz a gengiva para que tenha um limite, para que fique na mesma linha dos dentes vizinhos. Tá? E assim eu passo a ter um sorriso de uma paciente que também está com o lábio muito mais afastado do que o convencional, logicamente, e eu passo a ter aqui uma imagem que eu tenho como se fosse uma gengiva artificial, só que uma gengiva cerâmica. Tá? Então eu passo a ter uma imagem assim, aquilo que a gente comentou, talvez no sorriso dela não apareceria nada naquela região, mas quando o paciente levanta o lábio, vai fazer sua própria higienização naquela região, ele percebe. Então assim, é o que a gente sempre diz lá na clínica, o paciente tem que se sentir bem, ver o resultado final e poder comparar. E foi como a gente fez aqui, a gente fez a prova sem a parte da gengiva caracterizada naquela região e depois com. E logicamente, quando pode ver essa possibilidade, principalmente numa visão, numa situação social, fica muito mais bacana do jeito que a gente consegue concluir. Então, o paciente passa a ter um sorriso muito mais harmônico e leve dessa maneira, tá? Então, imagens que a gente consegue hoje imaginar que ela tem a gengiva padrão, tá? Fica muito mais bonito dessa maneira. Aí, então, um comparativo que a gente pode ter, então, da reabilitação que a gente faz, criando, logicamente, toda a possibilidade de texturização dos dentes, microtexturização, as cores, as translucidez, para poder reabilitar todos eles da maneira mais simultânea. E, logicamente, comparado com o que ela tem como resultado final, com relação ao anterior, a gente consegue recuperar muito. Essa paciente, logicamente, passa por outros procedimentos de aumento de coroa clínica, porque os dentes estão em tamanhos diferentes, então a gente tem que fazer algumas etapas para que a gente possa ter uma reabilitação por completo. Então, etapas que a gente fez o tratamento dela, desde como ela chega, os trabalhos que a gente fez aqui, todo de preparação, dos preparos dos dentes, no que diz respeito à coroa, os laminados, a parte cirúrgica, as extrações. Então, assim, tem muito da odontologia em um caso só. Tá? Então, aqui já os implantes colocados nesse exame radiográfico para que a gente possa chegar num resultado final assim.